É com grande alegria que nós estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus. Saudade muito grande da igreja, mas essa pandemia que tem nos pegado, que tem nos levado a muitos desafios, faz com que a gente coloque a máscara, entre no isolamento, como respeito a nós mesmos e às outras pessoas. Mas a palavra de Deus, ela continua viva e eficaz, e por isso nós queremos compartilhar dela. Eu convido a todos que estão me ouvindo a abrirem a palavra de Deus no capítulo 3 do livro de João. 3 de João. Um texto muito conhecido. Nós vamos ler do versículo 1 a 16. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso Deus, a tua palavra foi lida. Abençoe esse teu servo que irá trazer o recado nesse instante. Que o Santo Espírito trabalhe nos corações dos irmãos e amigos que nos ouvem nesta manhã. E que tua graça, Pai, nos alcance. E que muitos hoje possam sair do estado que está, diferente de como estão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Se nós olharmos para o capítulo 3, 4 e 5 de João, nós vamos ver Jesus Cristo conversando com várias pessoas que lhe revelam diferentes necessidades para as suas vidas. Nós vamos encontrar a mulher samaritana, o oficial do rei que foi pedir a cura para o seu filho, o paralítico de Betesda que todo ano, durante 38 anos, ele ia a um tanque na esperança de ser curado. Encontramos a história de Nicodemos, um mestre entre os judeus. O capítulo 3 do Evangelho de João, além de relatar a história de Nicodemos, ele fala muito sobre o novo nascimento, ele fala sobre salvação, ele fala sobre vida eterna e apresenta Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para salvar o pecador
da condenação eterna. Por isso que o versículo 17, ele diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nicodemos, que nós estaremos estudando um pouco mais da vida dele nesta manhã, ele era um homem muito rico, um homem culto, ele era fariseu, diz a Bíblia, um dos principais dos judeus. Esse termo significa que ele era membro do Sinédrio, era uma pessoa muito influente. Ele tinha uma vida religiosa muito ativa na igreja dos judeus. Nicodemos era uma pessoa do bem, mas espiritualmente ele não estava salvo, ele estava condenado eternamente. Diz o texto que ele foi encontrar com Jesus numa noite. Ele não foi atrás de um milagre para a sua vida física. Ele estava preocupado com a sua vida espiritual, com o vazio da sua alma. Ele possuía muitas bênçãos de Deus, mas ele não tinha certeza se ele entraria no reino de Deus, se ele teria a vida eterna. Por isso, ele procurou Jesus para tirar as suas dúvidas, para saber qual a opinião daquele que vinha da parte de Deus. E nesta manhã, eu gostaria de meditar com aqueles que estão me ouvindo sobre 4 bênçãos que Nicodemos possuía, mas que não eram suficientes para lhe dar salvação. E a orientação de Jesus para as suas dúvidas e para o vazio da sua alma. E quando eu começo a ler o texto bíblico, eu percebo que a primeira grande bênção que ele tinha e que ele possuía uma religião. O versículo 1 diz que ele era fariseu, um dos principais dos judeus, que significava que era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era o Supremo Tribunal dos Judeus, que era composto por representantes de várias religiões. Saduceus, os fariseus, os escribas e também os anciões. Eram 71 representantes e ele era um dos representantes. O farisaísmo, da qual ele fazia parte, era uma religião muito influente e respeitada no tempo de Jesus Cristo. Ela era chamada a seita dos puritanos, porque eles defendiam rigorosamente a lei de Deus. É verdade que muitos deles pisavam na bola, falavam uma coisa, mas agiam diferente. Por isso que Jesus Cristo, muitas vezes, os exortou, porque eles distorciam a palavra de Deus e enganavam aqueles novos convertidos ao judaísmo, aqueles que nós chamamos de prosélitos. Mateus 23, 3, Jesus Cristo diz: não imiteis os fariseus em suas obras, porque dizem e não fazem. Possuir uma religião que fala de Deus é uma bênção. E Nicodemos era abençoado, porque ele tinha uma religião. Ele vivia no meio de pessoas de bem. Ele vivia numa igreja muito tempo, aprendendo mais e mais da palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus. Mas a religião de Nicodemos não podia salvá-lo e nem lhe dar vida eterna, nem garantir vida eterna, mesmo sendo muito religioso, mesmo sendo puritano. Se nós sairmos nos dias de hoje aí perguntando se alguém tem uma religião, alguns vão dizer: sim, eu tenho uma religião, a dos meus pais. Outros vão dizer: eu sou muito religioso, eu vou na igreja todo domingo. Mas se perguntarmos se tem certeza da salvação, uns vão dizer: o que é salvação? E outros vão dizer: estou procurando na religião. Há muita gente procurando salvação para as suas almas na religião. Mas eu quero dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, nos apoia e afirma que religião não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo, e sem Cristo a religião é vã. João capítulo 14, versículo 6, o mestre diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe só um caminho para ir ao céu, um caminho para ter vida eterna, que é Jesus Cristo. Por isso, quando Nicodemos procurou o mestre, ele estava angustiado, ele estava ansioso, pois ele queria ir para o céu.
E ele chegou nessa conversa elogiando Jesus Cristo, o Rabi, que era um termo muito especial, que não era usado por qualquer um. Eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, mas Jesus Cristo, conhecedor dos corações humanos, conhecedor do coração de Nicodemos, ele não sentiu-se lisonjeado e foi direto ao assunto e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, esta é a resposta para a sua dívida, para a sua dúvida. Você precisa nascer de novo. No comentário judaico que eu tenho lá em casa do Novo Testamento, as duas palavras gregas para nascer de novo também são traduzidas como gerado de cima, no sentido de receber vida do alto. Então, nascer de novo é o mesmo que nascer de Deus. Nós poderíamos ler novamente o versículo 3 dizendo que se alguém não receber vida de cima, vida de Deus, não pode ver o reino de Deus. No seu comentário ao livro de João, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que ver e ter o reino de Deus é o mesmo que entrar no céu e ter a vida eterna. Nicodemos, diz Jesus, você precisa nascer de novo para ir para o céu. Você precisa nascer de Deus para você ter a vida eterna. E Nicodemos, mesmo sendo um mestre entre os judeus, ele não conseguia entender essa linguagem espiritual de Jesus e achava que entrar no céu e ter a vida eterna, ele precisava voltar ao ventre da sua mãe. Jesus, na verdade, estava falando de nascer de Deus, de aceitar o Filho dele, Jesus Cristo, como Salvador. Por isso eu posso dizer para vocês, Nicodemos tinha uma grande bênção, que era uma religião, mas ele estava condenado eternamente, ele não era salvo. A segunda bênção que o texto mostra para mim, como bênção na vida de Nicodemos, que ele tinha conhecimento de Deus. E conhecer a Deus é uma grande bênção. Quase sempre nós ouvimos das autoridades, após vivenciarem, verem um grande crime, ou um crime violento, eles dizerem que a população precisa mais de Deus. O mundo seria melhor se conhecesse mais a Deus. Nicodemos conhecia bem a Deus, mas só reconhecia Jesus Cristo como vindo da parte de Deus, pelos milagres que realizava e não pela sua mensagem. Meus irmãos que me ouvem, meus amigos, existem dois tipos de conhecimento de Deus. O primeiro, que nós falamos da filosofia da teologia, que é o conhecimento histórico das coisas de Deus. Podemos dizer que Nicodemos era um grande teólogo, um professor de teologia na sinagoga, a igreja da época. Ele era um mestre, mas só conhecia Deus e Jesus Cristo superficialmente, por dedução. Era um conhecimento histórico. Ele não tinha ainda experimentado o novo nascimento. Ele não tinha sido gerado espiritualmente por Deus. E esse tipo de conhecimento, que muitos têm, não salva, não garante a vida eterna. Hoje em dia, muita gente que sabe muito a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, leem a Bíblia, mas não nasceram de novo. Só tem um conhecimento histórico de Deus. E o segundo conhecimento é o conhecimento na intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. Ninguém pode conhecer a Deus se não conhecer Jesus Cristo. João 10:30, o próprio Jesus diz: eu e o Pai somos um. Nicodemos era muito abençoado, porque ele conhecia muito da lei de Deus. Ele conhecia as promessas da vinda do Messias, mas para ele, Jesus era apenas um mestre, e não um mestre vindo da parte de Deus, e não o Messias prometido, como anunciado pelos profetas. A sua fé era deficiente, era baseada num testemunho dos milagres de Jesus, e não no Jesus dos milagres,
no Messias prometido. Por isso, eu posso afirmar, Nicodemos tinha a bênção de ter uma religião, de conhecer historicamente a Deus, mas não era salvo. A terceira bênção que o texto bíblico traz para mim, que Nicodemos possuía uma Bíblia. Entre os judeus de Israel, o mestre, o rabi, era aquele que ensinava a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, na sinagoga. E Nicodemos não era um judeu comum, ele era mestre em Bíblia. É uma bênção, meus irmãos, meus amigos, termos uma Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Quantos povos não podem ler uma Bíblia porque ainda não foram traduzidos nas suas línguas? Sem contar muitos países que é proibido ter uma Bíblia, principalmente onde a maioria é de origem ou na verdade, muçulmanos. Ter uma Bíblia realmente é uma bênção, porque ela apresenta para nós os caminhos eternos de Deus. Ela apresenta o plano da salvação. Ela apresenta o plano da redenção do homem que culmina com a morte e o derramamento de sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário para perdoar os pecados, para abrir as portas dos céus, para nós entrarmos e termos a vida eterna. Na minha vida, eu conheci muitas pessoas que tiveram as suas vidas tremendamente transformadas para melhor, quando começaram a ler a Bíblia. Quando eles enxergaram Jesus Cristo como Filho de Deus e pela fé o aceitaram como Salvador. Por isso eu pergunto para você, você que me ouve, você tem uma Bíblia? Você a lê? Ou você tem somente na sua casa como um objeto de decoração? Eu quero dizer para você, se você ler a Bíblia, mas não aceitar a mensagem e as promessas de Deus nela relatadas, e o que diz sobre a pessoa de Jesus Cristo, você não verá, você não entrará no reino de Deus. A Bíblia, como um livro só, é uma bênção, mas ela não salva. E Nicodemos tinha esse grande problema na sua vida, porque mesmo sendo mestre de Bíblia, sabendo sobre o reino de Deus, o que falaram os profetas sobre o Messias prometido, ele não conseguia ver Jesus Cristo como o Filho de Deus, muito menos como o Messias prometido. Talvez esse alguém vindo da parte de Deus, na cabeça dele, um profeta, ou talvez até um anjo. Então, quando ele soube que Jesus Cristo estava nos arredores de Jerusalém, ele procura imediatamente ir procurar. Ele acreditava que Jesus Cristo devia ter resposta a respeito da sua salvação, a respeito do reino de Deus, e resolver o seu grande problema espiritual. Nicodemos tinha uma religião. Nicodemos conhecia Deus. Nicodemos tinha uma Bíblia, mas não era salvo. Ele estava condenado eternamente, como afirma a palavra de Deus. E a quarta bênção que eu quero deixar aqui com os irmãos e amigos, que Nicodemos pertencia a uma igreja. Salmo 133 diz assim: quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. A igreja possibilita os irmãos a estarem em união, a estarem mais voltados para Deus. Nicodemos era membro de uma igreja judaica, e ele não era um simples membro, ele era um líder religioso, experiente, influente, um dos principais entre os judeus na congregação. Mas pertencer a uma igreja não salva, pertencer a uma igreja não garante a vida eterna. Nós poderíamos chamá-lo de membro nominativo, ou membro histórico, aquele que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. É o tipo daquelas pessoas que nascem na igreja e já acham que isso é suficiente para a salvação, de ter a vida eterna. São aqueles que trabalham, e às vezes trabalham muito para o Evangelho de Cristo, mas não têm ainda o Cristo do Evangelho em suas vidas. Nicodemos era uma dessas pessoas.
Por isso ele perguntou para Jesus Cristo: o que devo fazer para me salvar? O que eu devo fazer para ver o reino de Deus? E Jesus insiste com ele algumas vezes: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de Deus. E ele não entende novamente a linguagem espiritual de Deus e diz: mas como sendo velho agora eu posso voltar a nascer de novo? Como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Ele não entendia Jesus Cristo, e Jesus continuava insistindo com ele: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Em verdade te digo, você precisa nascer do alto. Você precisa nascer de Deus para ter acesso ao reino de Deus. Em outras palavras, Nicodemos, não adianta você ter uma religião. Não adianta você ter conhecimento teológico das coisas de Deus. Não adianta você ser mestre de Bíblia e achar que entende tudo. Não adianta você ir constantemente a uma igreja. Tudo isso é bom, é muito bom, mas não salva e não lhe dá direito à vida eterna. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água. Você precisa nascer do Espírito. O novo nascimento, você que me ouve, eu quero dizer que é uma obra miraculosa do Espírito Santo de Deus da nossa vida. E ela acontece quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. E aí eu começo a observar que como que terminando aquele encontro, aquela conversa, Jesus dá um arremeto, um final maravilhoso, quando ele diz: Nicodemos, Deus, o meu Pai, amou o mundo, amou você, Nicodemos, de tal maneira que deu seu filho unigênito, ou seja, ele me enviou, para que todo que crê em mim não seja condenado eternamente, mas tenha a vida eterna. Essas palavras, meus irmãos amigos, parecem ter mexido muito com a vida de Nicodemos. Por isso eu creio que ele nasceu de novo nesse encontro com Jesus Cristo. E não é só o meu achismo. Há duas evidências bíblicas que afirmam e mostram que eu estou no caminho certo ao acreditar que ele nasceu de novo. A primeira evidência está em João capítulo 7, versículos 50 a 52. Quando Jesus foi julgado pelos judeus no Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, ele defendeu o mestre com coragem, se expondo ao público e perante os seus pares naquele tribunal, dizendo e afirmando que o Messias era inocente. Antes ele veio à noite para encontrar com Jesus Cristo, com medo de ser reconhecido pelos outros, com medo que os outros percebessem a sua angústia, percebessem a sua ansiedade. Mas agora não. Ele, diferentemente do moço rico, relatado também na palavra de Deus, que foi encontrar com o mestre com os mesmos motivos, porque ele queria entrar no céu, queria ver o reino dos céus, e ele ouve os ensinamentos do mestre, e diz o texto que ele, contrariado com as palavras de Jesus Cristo, abaixou a cabeça e saiu triste. Nicodemos foi diferente. Por isso eu creio que ele nasceu de novo, pois ele passou a ter novas atitudes, a testemunhar em público sobre Jesus Cristo. Ele se expôs, coisa que antes ele não fazia. E a segunda evidência está em João capítulo 19, versículo 39. Quando ele testemunhou na hora do sepultamento, quando ele levou mais de 32 quilos de especiarias caras para testemunhar, para embalsamar o corpo de Cristo e testemunhar sobre o seu novo Salvador. Vale lembrar que muitos haviam naquele momento abandonado Jesus Cristo. Fugiram com medo das autoridades, inclusive todos os discípulos, mas que Nicodemos não. Ele se expôs, indo levar material para embalsamar o mestre. Afinal, aquele que estava ali agora não era qualquer um, era o seu Salvador, o que lhe trouxe paz ao seu coração.
Por isso eu posso dizer sim, que Nicodemos teve a sua vida mudada, teve a sua vida transformada. Antes tímido, possuindo 4 bênçãos, mas condenado eternamente, mas disposto agora a falar, a testemunhar de Cristo como seu Salvador, porque ele tinha nascido de Deus, tinha nascido de novo. Eu queria terminar essa meditação nesta manhã, dizendo para você que sem um novo nascimento, sem aceitar Cristo como Salvador, você não pode chegar no céu, nem ter vida eterna. Hoje se fala muito do novo normal. Novo normal, que quer dizer que você tem que ter uma nova atitude, um novo modo de vida. Você tem que se reinventar. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo mostrou para Nicodemos um novo normal, que vale até os dias de hoje, que ele precisava nascer de novo, ele precisava nascer do Espírito, ele precisava aceitar Jesus Cristo como Salvador. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, amigos, que você pode pensar e pode até estar certo. Você pode entrar no céu sem dinheiro, sem fama, sem estudos, sem religião. Você pode até crer em milagres, mas jamais entrará no céu sem um novo nascimento, sem Jesus Cristo no coração. Você já nasceu de novo? Você já nasceu do Espírito? Você tem certeza da vida eterna? Você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E Efésios capítulo 2, 28 diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom gratuito de Deus. Não custa nada. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário por você, para perdoar os seus pecados, para abrir as portas do céu para você. Mas você precisa aceitá-lo como Salvador. Se você aceitar, Deus não somente livra da condenação os que creem em Jesus Cristo, mas também oferece a vida eterna. Tenha em mente, religião é muito bom. Fazer parte de uma igreja, ótimo. Ter conhecimento de Deus, melhor ainda. E ter uma Bíblia é maravilhoso, mas não salva. Somente Cristo salva. Não deixe para amanhã o que pode ser feito agora. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Comece um novo normal com Deus. Comece um novo normal vitorioso com Jesus Cristo e ao lado de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você creia e tenha a oportunidade de ser salvo, entrar no céu e ter a vida eterna.